Começa agora mais um Conexão Espírito Santo, um programa de realização da LBS junto com o Moreira Melo Advogados para falar sobre assuntos jurídicos e atualidades. Hoje temos presentes o Dr. Eduardo Surian, da LBS Advogados, e André Luiz Moreira, da Moreira Melo Sociedade de Advogados. Sejam bem-vindos. Oi, André, tudo bom? Como vai, Eduardo? Como vai, Isabelle? Tudo bom, Isabelle? Tudo bem? Vamos começar com o destaque da semana, que é o Paulo Guedes e a offshore. Ele foi convocado para a Comissão de Trabalho da Câmara Municipal para depor sobre a offshore. O que vocês acham disso, doutor Eduardo? Olha, Isabelle, André, é mais um dos escândalos que a gente tem nesse país governado por inconsequentes. Imagina você o seguinte, que o ministro da Economia de um país e o presidente do Banco Central de um país, de repente, eles possuem contas no exterior e essas contas são valorizadas em dólar. E o dólar do Brasil, que era 3,86 no dia 1º de janeiro de 2019, quando eles tomam posse, hoje corresponde a 5,49. E ele, com o seu computadorzinho e seu teclado especial de aplicações financeiras, continua como ministro administrando as suas contas e ele, como um regulador, inclusive a autoridade do Banco Central, regulador até da variação do dólar no Brasil. Quer dizer, é um escândalo sem tamanho, sem tamanho. Essa história é uma história que é para cair a República, né? É para cair o governo, mas nós estamos no Brasil, né? Eduardo, a gente vive um momento em que tudo que a gente há 10 anos dizia que era impossível que chegasse a essa condição, chegou, né? Chegou concretamente. Nós estamos num momento em que todos os absurdos mais graves são normalizados. Bem, como você disse, é uma situação que caracteriza uma violação do próprio cargo público, da necessidade da independência, imparcialidade para o exercício desse cargo público com impessoalidade, né? E, no meu sentir, caracteriza também improbidade. Acho que lá no dispositivo geral do artigo 9º da Lei de Improbidade, que é a Lei 8.429, que é de 92, que é uma lei que tem um conteúdo principiológico, quer dizer, ela é a lei que trata da moralidade administrativa aplicada aos servidores, né, e agentes políticos. E o artigo 9º, ele diz o seguinte, que constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Notadamente, aí ela vai falar casos específicos, mas notadamente implica que qualquer outro caso também está incluído aqui no artigo 9º da Lei 8.429, né, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Para mim, cabe como uma luva no caso do Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, que é o neto do Roberto... Simonsen. Não, o meu pai. Esqueceu o nome dele, tá vendo? O homem lá da lei do FGTS, né? Espera aí, André, nada do que o Google não resolva a nossa vida. O nosso glorioso, né? A gente falou Simonsen, mas não é o Simonsen, é o inspirador, naquele que o Simonsen se inspirou. Roberto Campos Neto, é o presidente do Banco Central, do Roberto Campos, do falecido Roberto Campos, ministro da Economia, ministro da Fazenda da época da ditadura. E além da lei da improbidade, também cabe pensar também na questão que trata sobre
a questão da ética, a questão do conflito de interesses daquele exercente de cargo público, né? O artigo 5º da Lei de 1913 também entra em conflito aqui. Configura conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas em proveito próprio ou de terceiros, obtido em razão das atividades exercidas. Sou ministro da Economia, meu ministério, sou presidente do Banco Central. A minha atividade regula o preço do dólar, o valor do dólar. Tá? Tem esta flutuação do dólar. Quer dizer, 3,86 em 1º de janeiro e agora, quando estoura o Pandora Papers, 5,49. Conta no exterior, para ficar claro, é possível ele ter conta no exterior, tudo mais. Mas o que seria ético? Seria ter, em 31 de dezembro de 2018, já que ele foi intitulado como Posto Ipiranga, que seria aquele responsável pelas finanças do país, repatriar esses valores antes da sua posse. Continuar com esses fundos no exterior, num offshore, está dando margem para ser considerado como um infrator por conta de todas as disposições legais que a gente existe. E detalhe no comportamento. O grande detalhe do comportamento é que, ao longo desse período, enquanto ministro, até proposições legislativas de isenção tributária a rendimentos no exterior. Ele está circulando, tem entrevistas, tudo mais, ele defendendo esse tipo de situação. É mais do que vexatório, né? É uma situação que nós estamos, dia após dia, com uma bola nas costas, com coisas absurdas que são colocadas por esse governo. Quer dizer, não se resume só aos absurdos, a tudo que a gente já está vivendo, as quase 600 mil vidas perdidas, a escândalos como cloroquina, kit Covid, agora Prevent Senior, tudo isso não basta. Também agora tem o ministro da Fazenda ganhando seu dinheirinho e se enriquecendo com nada mais, nada menos de que, nesse período, ele tem uma variaçãozinha de 16 milhões de reais de ganho no exterior. É uma verdadeira festa do caqui e que todos, com certeza, vão na festa sem máscara porque são imunes a tudo. Precisam vender cloroquina, né? Então, pois é, e precisa, se não bastasse tudo que já ganharam, ainda precisou vender cloroquina e comprar vacina na Índia de um fabricante de 5ª categoria. Quer dizer, não para a sanha. Isabela e Eduardo, só estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava ouvindo vocês falar, Eduardo, estava vendo aqui o tipo penal da advocacia administrativa: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Funcionário público, para o Código Penal, é um conceito mais amplo do que aquele que ocupa cargo público só por provimento em concurso. Todo mundo que está no exercício de alguma função pública é funcionário público para efeitos penais, né? Então, quer dizer, é uma série de situações que já tem, inclusive, subsídio para tipificação penal, né? É uma coisa terrível que esses caras fazem, porque também não estão administrando só o interesse deles, né, Eduardo? Acho que seria muito pequena a nossa compreensão se a gente achasse que só estão fazendo em nome deles isso, né? Sim. Não é só... isso não significa somente o quinhão de cada um. Quer dizer, esse quinhão é gigante. Os grupos que mantêm contas, quer dizer, se você for pegar na própria Pandora Papers aqui, a lista é gigante dos brasileiros que possuem contas no exterior, que tudo bem, que é legalizada, tem tudo, está declarado no imposto de renda, tudo certinho. Bom, alguns não, né? Aquele senhor de Santa Catarina das lojas da Estátua da Liberdade, parece que durante 17 anos ele manteve as suas contas sem qualquer declaração.
Ah, Olha só, olha só. 17 anos. Esse é o patriota. Patriota. A roupa não é só verde e amarelo, como o dinheiro também. Ele ficou só verde, ele não ficou amarelo. Exato, ele prefere o verde nesse caso. Não, mas no caso específico dos dois que estão no exercício do cargo público, uma coisa que você falou que é importante a gente repisar. Eles estão no Conselho Monetário. As medidas que eles adotam no Conselho Monetário podem implicar no aumento do dólar, inclusive quando eles lançam dólar no mercado para subir ou descer, ou retiram o dólar do mercado para subir ou descer a cotação do dólar. E como você levantou aí, houve uma valorização escandalosa, né? E a gente está sentindo isso, né? Tudo que se compra, que tem alguma participação no dólar, como combustível, né? Nós estamos vendo aí subir semana a semana um aumento de combustível, aqui já está quase R$7 a gasolina. Tudo isso está valorizando a vida do Paulo Guedes. E cada besteira que Bolsonaro fala, cada batatada que ele fala, cada tentativa de golpe que ele faz, aumenta o patrimônio do Guedes e do Campos Sim. Neto. Veja, o que são as pequenas coisas, né? A gente pode imaginar de tudo, desde o interesse particular prevalecendo sobre o interesse público, e aí o interesse particular que valoriza o dólar, quem tem conta no exterior, e aí isso ataca aqui, aumenta o preço do combustível, já que nessa política doida da Petrobras, o que vale, eu não posso perder o preço do mercado, e o preço do dólar, do barril do petróleo é em dólar, eu tenho que manter esse nível de preço na Petrobras. Mas a culpa é do ICMS, com certeza. E aí, nesse quadro, eu tenho um quadro inflacionário crescendo no país, eu tenho o quadro inflacionário, aumenta o preço da carne, eu tenho gente sem comer, eu tenho gente atrás de restos de ossos e pelancas para sobreviver. Quer dizer, veja que essa espiral pode ser algo em que, de repente, o interesse particular pode causar um total transtorno num país como o nosso. Você lembra de um filme, vocês dois lembram de um filme chamado A Grande Aposta? O título em português é A Grande Aposta, que é um filme que explica como aconteceu a quebra do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Sim. O último grande crash. Tem uma passagem que dois dos apostadores lá, né, porque um grupo começou a apostar contra a CDAs, né, que eram aqueles modelos de negócios em que se pegavam lá as hipotecas, colocavam em vários pacotes, hipoteca sobre hipoteca, e faziam aquela loucura, aquele monstro, e os caras começaram a apostar contra o mercado imobiliário, que era considerado sólido, né, nos Estados Unidos, a coisa mais sólida se podia, inclusive, grande dessas figuronas lá do mercado financeiro, dizendo que não era para ter problema, porque nunca ia quebrar o mercado imobiliário. Tem uma cena em que dois dos apostadores contra, que vão ganhar depois dinheiro, né, com a quebra, eles comemoram o fato, e tem um terceiro, que é um personagem do Brad Pitt, que ele dá um esporro nos dois e diz o seguinte: vocês estão comemorando o quê? Aí eu falei assim, pô, nós vamos ganhar um dinheirão. Aí ele falou assim, você sabe que toda vez que uma ação dessa natureza cai tantos por cento, 40 mil pessoas morrem? Ele estava pensando nesses efeitos que você estava falando, que não são efeitos imediatos, são efeitos imediatos, né? Não morrem 40 mil pessoas no primeiro momento, mas assim, esses ciclos que vão gerando, né? Aumento de violência, aumento da fome, todos os processos, aumento da precariedade do acesso à saúde, todos esses processos que vão levar à morte de pessoas, né? E a gente trata isso como se fosse só uma jogadinha. O Paulo está ganhando. Como a gente pode estar imaginando, aquela história, a gente liga a TV, que está lá a senhora Miriam Leitão na Globo News falando, não, a Petrobras está na política certa, o Sadenberg, a Petrobras está na política certa, é necessário manter o preço do combustível nos padrões internacionais. Perfeito, é necessário manter os preços dos combustíveis nos padrões internacionais, mas, de repente, o padrão internacional é dolarizado, e aqui nós estamos dando uma especulação que
pode até ser pelo interesse particular. E aí esse interesse está causando tanto transtorno, está causando as cenas horripilantes da semana passada no Rio de Janeiro, com pessoas disputando um caminhão de ossos. Aquela imagem é atroz, é atroz. E, de repente, a gente conversa sobre o caminhão de ossos e olha a espiral, onde a gente está chegando. Olha a espiral onde é que a gente chega. Tá? Aí vai acontecer um aumento de mortalidade pela violência e a resposta do Estado vai ser mais violência institucional Claro. para conter quem está agora passando fome. Você imagina que vai ter uma geração, Eduardo e Isabelle, de crianças que serão crianças, adolescentes e jovens adultos em situação de fome. Isso marca uma geração. Sim. Com tudo o que isso importa. Veja, provavelmente a geração da Isabelle não viu, quer dizer, não passou, claro, a geração da Isabelle, a Isabelle cresceu num país que estava com uma curva para um outro rumo, para um outro vetor. Então, a Isabelle não viu inflação, a Isabelle viu combate à fome, a Isabelle provavelmente na porta da sua casa não viu gente batendo, pedindo comida. A Isabelle viu, claro, a pobreza nas ruas, crianças nos semáforos, a Isabelle viu essas coisas. Mas, com certeza, hoje, a história que a gente viu há 20, 30 anos atrás volta. Quer dizer, eu, na minha infância e adolescência, nos anos 70, a coisa mais comum era a gente batendo, pedindo comida em casa. Era comum isso, fazia parte do meu cotidiano. A sua casa tinha mais comida porque você dava para alguém que sempre passava na sua casa para pedir comida, porque não tinha comida. Tá? E hoje a gente volta nesse quadro. Hoje a gente vê as pessoas reduzindo a sua alimentação, reduzindo o seu consumo, fundamentalmente porque o emprego precarizou, o emprego não existe mais. É um quadro bem tenebroso o que a gente vê pela frente. Agora, como tenebroso também, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, André, essas ações que você tem feito aí, que são pelo Brasil afora, em relação à aplicação da lei da ação civil pública, né? Lei que regula a questão da ação civil pública, os fundos e os acordos que são feitos, e as condenações que viram fundos que têm outra destinação. Essa é uma questão importante, porque, assim, enquanto a gente está aqui falando de toda essa massa de violações que se constitui o Brasil hoje, né? Nós temos violação do direito à estabilidade alimentar, à segurança alimentar. Você está falando aí por conta de uma política financeira econômica e financeira, que agora a gente sabe a quem está interessando, né? Manifestamente. Nós encontramos a digital do sujeito, que é o único que está achando que a economia do Brasil vai bem, porque, obviamente, está indo bem para ele, né? Pessoalmente para ele, né? Que é o Guedes. Mas também a violação da dignidade racial das pessoas, da dignidade de gênero, da identidade de gênero, todas essas violações com as quais o Brasil se acostumou e que houve aí um avanço no combate a essas violações, mas agora há uma reação, né? Os reacionários estão aí, de novo, adotando medidas que violam o direito das pessoas. E eu tenho, junto com um grupo de colegas advogados, nós temos militado na questão das ações civis públicas contra atos racistas, contra o racismo, especificamente o racismo institucional, mas não só. E por que a gente começou a fazer isso? Porque a gente, quando teve a morte lá do João Roberto Freitas, no caso do Carrefour, eu, pessoalmente, tinha a expectativa de que aquela morte fosse um divisor de águas
na questão da mobilização da sociedade do movimento negro em relação a como que a gente tratava as entidades violadoras, né? Se a gente pegar o paralelo com os Estados Unidos, você sabe, lá tem de tudo. Aliás, ficar semanas com gente na rua e ficaram lá durante, inclusive, o período grave da pandemia, mas as pessoas foram para a rua de forma ordenada, se protegendo, e fizeram muitas manifestações em vários estados dos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd. Eu imaginei, e acho que o Carrefour também sabia disso, que aquele caso era um George Floyd, que aquele caso tinha o potencial de organizar a sociedade civil brasileira a partir dos movimentos negros, com a capacidade de impor um novo padrão de respeito à dignidade racial das pessoas negras e pardas, né, pretas e pardas no Brasil. Só que nós fomos, enquanto a gente organizava as manifestações para ocupar as lojas do Carrefour, para fazer boicote ao Carrefour, nós fomos surpreendidos com duas medidas. Uma, a criação do Carrefour de um grupo, um comitê de igualdade racial, em que pessoas que não discutiram com o movimento negro foram lá para dentro desse comitê sob a justificativa de que não queriam que aquilo acontecesse mais com o Carrefour. Era hora da gente se reunir, traçar as nossas estratégias, nossas pautas, e aí impor o Carrefour, e não fazer adesões a instrumentos que o Carrefour estava querendo. A segunda foi o ingresso no segundo dia, depois da morte do João Roberto. João Roberto morre no dia 19 de novembro, que é véspera do Dia da Consciência Negra. Olha que perverso aquele fato, né? Parece que eles estavam batendo na nossa cara e dizendo, nós vamos matar um negro hoje em comemoração ao Dia da Consciência Negra. No dia 21, tinha uma ação civil pública apresentada que não dialogou com nenhum dos movimentos, nenhuma das entidades do movimento negro, a não ser as duas entidades que deram entrada na ação. O resultado dessa ação foi um acordo em que o dinheiro desse acordo ficou à disposição do Carrefour para que ele produzisse, junto com as entidades, ou junto com entidades da sociedade civil, ações de acesso à educação, permanência e outras medidas de natureza financeira. Pelo que se sabe, foram 115 milhões desse acordo. Só que, ao invés desse acordo ir para o fundo, que está previsto lá no artigo 13 da Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública, ela foi diretamente para o Carrefour, está à disposição do Carrefour. Inclusive, estão disputando lá que o Carrefour passou o prazo que o Carrefour deveria ter começado a colocar esse dinheiro nas ações que foram definidas no TAC. E aí isso me lembra, viu, Eduardo, o que acontece no caso da violação ambiental, que a gente também trabalha em alguns casos de proteção ambiental, que, como aconteceu no caso de Mariana, que todo mundo conhece, né? O caso de Mariana acho que vai fazer 6 anos agora em novembro, dia 5 de novembro, em que rompendo a barragem Mariana, matou 19 pessoas, inundou a cidade, né? Barrou a cidade toda e veio descendo o Rio Doce, primeiro alguns afluentes, depois o Rio Doce, acho que são 700 quilômetros de rio que foram soterrados, né? E já saiu o Regência, que é uma praia paradisíaca aqui do Espírito Santo, de certa forma um paraíso ecológico, e possivelmente já tem implicação até Abrolhos, para o norte, e até o sul do Espírito Santo, desses dejetos. Quem ficou responsável com dinheiro para fazer a administração da indenização e da manutenção da condição das pessoas que, por exemplo, ribeirinhos que tiveram que parar de pescar, o pessoal que é pescador de alto mar, lá na ponta de Regência, que não pôde pescar, teve que ficar sem fazer sua atividade, pescador tradicional. Quem foi que fez a administração disso? Uma entidade que a Vale criou, a violadora, a poluidora, criou para fazer a ação. No meu entender, isso é uma violação incrível do princípio da Lei da Ação Civil Pública. Mesmo nos TACs, esse dinheiro deve ir para o fundo, um fundo que seja gestado pelo interesse público, por várias entidades, que seja a participação seja pública, e várias entidades possam definir quais são as ações que vão ser feitas. Agora, voltando ao caso do Carrefour e também do açaí,
depois a gente tem uma notícia para falar do açaí, a lei, o Estatuto da Igualdade Racial, já prevendo isso, lá em 2010, fez a seguinte disposição, botou um parágrafo segundo lá no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, dizendo o seguinte: no caso de violações decorrentes de questão étnica, o acordo e a condenação devem ir para o fundo. Entendeu? Portanto, aquele TAC lá do Rio Grande do Sul, no caso do Carrefour, no nosso sentir, é ilegal, porque destinou o dinheiro para as entidades e para o próprio Carrefour e não para o fundo. Mas tem um monte de coisa aí mais para a gente falar sobre isso, claro. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem coisas e mais coisas aqui nesse assunto que vai desde... você está trazendo um ponto que é o Carrefour, né? De vez em quando, algumas coisas são meio assintosas, né? Acontece o crime no dia 19 de novembro, no dia 21 já tem uma iniciativa do ingresso judicial, como se fosse a forma de já entramos com a ação, tudo será resolvido. E aí tem um acordo estabelecendo uma indenização por um dano daquele tamanho. E como se fosse esse acordo a suflagrar qualquer iniciativa de questionar o que aconteceu, de questionar uma coisa que não é limitada à ação do Carrefour, mas o racismo é uma situação gigantesca que nós temos da escravidão para cá. Mas acho que é importante, quando a gente fala desses acordos da ação civil pública, que é um instrumento fundamental, a possibilidade de ação civil pública, é que normalmente nós nos deparamos com a composição, em casos envolvendo o Ministério Público, com os termos de ajuste de conduta, fixação de multa, com reparação e tudo mais, que é destinado, muitas vezes com boa intenção e tudo, para... Eu já vi destinação para hospitais, para entidades que cuidam de crianças, para, de repente, entidades que cuidam de idosos. Existe uma boa intenção, mas já vi TACs com destinação de valores para igrejas. E aí, qual é a fiscalização que existe efetivamente nisso? Quer dizer, a lei, quando trata de um fundo, da criação de fundos, a lei é específica, quer dizer, o interesse público tem que prevalecer nessa reparação. Quando o interesse público não prevalece, quando, de repente, particulares vão administrar algo que deve ser público, o risco do início da nossa conversa de hoje fica muito próximo. O risco de existir uma offshore e eu me valer da valorização do dólar de 3,86 para 5,49 fica muito próximo. O risco de eu ter uma fundação, o que seja, com isenção fiscal e tudo mais, em que eu, Vale do Rio Doce, eu, Carrefour, faço parte desta fundação, e aí uma fundação tem diversas situações da sua gestão, é um risco plenamente possível para atos que desviam a finalidade específica daquela condenação, daquele TAC, do ajuste da conduta que aconteceu ali. Tá? Acho que essa iniciativa é interessante. Mas você falou do caso do açaí. O que aconteceu no caso do açaí? O caso do açaí, eu acho que é um caso também de importância nacional. Agora, há pouco tempo, um senhor, seu Luiz, teve que se despir na frente das outras pessoas para provar que ele não estava saindo com nada de dentro do açaí, da loja de... Foi em Limeira. Oi? Foi em Limeira, aqui em São Paulo. Limeira, São Paulo. É a cidade pertinho de Campinas. Aqui. Há cerca de um ano atrás, também um rapaz negro... Na Bahia, né? Não, teve um caso lá do Atacarejo, mas o Atacarejo acho que é ligado também ao Carrefour. Que foi entregue, um rapaz negro foi entregue
aos traficantes para que eles matassem o sujeito que ele teria ficado com um pedaço de carne. Acho que foi em São Paulo isso também, não foi? Não, isso aconteceu no Atacarejo, na Bahia. Não, esse da carne é na Bahia. Isso, inclusive, parece que fecha com aquela música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Que a Elza Soares canta, né? Da Elza canta. Porque ele foi entregue para ser morto porque roubou um quilo de carne, um pedaço de carne, uma picanha, sei lá. Quer dizer, a carne dele é mais barata do que a carne do boi. E isso é muito sintomático, né? Como que isso significa justamente aquilo que a música denunciava. Mas voltando aqui ao caso de Limeira, nós tivemos o caso de Limeira esse ano, e o ano passado, em Mauá, também um rapaz foi vítima de uma abordagem daquela mesma natureza, né? Tentaram abrir a bolsa dele sob a alegação de que ele estaria portando uma arma, e ele já estava fora, já estava no estacionamento lá do shopping, indo embora, ficou mais de uma hora lá parado. No caso do seu Luiz, ele se sentiu tão pressionado que ele baixou as calças para mostrar que ele não tinha nada, porque eles queriam levá-lo para um lugar no fundo da loja, e por um ato de coragem de uma mulher que, vendo que ele não conseguia reagir, tomou a posição. Ninguém sabe quem é essa heroína anônima. Ela falou o seguinte: você ouve nas gravações assim, ó, vem cá, vamos levar ele ali para fora, ninguém vai levar ele para o fundo para lugar nenhum, não. Vamos levar ele para ali. Retiram ele de lá e aí ele se recompõe, mas assim o prejuízo psicológico dele é indiscutível. Nas entrevistas que ele dá depois, ele continuou chorando pela incapacidade, pela sensação de impotência que ele teve diante daquela situação. Um homem simples, trabalhador, que nunca precisou, que vive de forma simples, nunca precisou, resistiu a tudo isso que às vezes as pessoas acabam caindo por conta de necessidade financeira, e ele tinha orgulho disso, de ser um trabalhador que nunca precisou tomar nada de ninguém, foi tratado como um assaltante em potencial porque é negro. E a gente explica isso na ação. Nós fizemos a ação porque nós não queríamos, como as duas outras entidades já tinham entrado com uma ação também mineira, nós não queríamos que se repetisse o que aconteceu com o caso do Beto Freitas, que era o quê? Um acordo que destinasse ao açaí, o próprio violador ficasse com o dinheiro para fazer a aplicação das medidas reparatórias. Porque isso tem um problema, viu, Isabelle e Eduardo? Que é o seguinte: se esse dinheiro não é decorrente de uma condenação, e no caso lá do Beto Freitas, eu esqueci de dizer isso, uma das cláusulas do TAC diz que não há reconhecimento de que houve um ato de racismo institucional na morte do Beto Freitas. A empresa faz essa ressalva, ela diz: as obrigações aqui assumidas não são reconhecimento de culpa. Se não é culpa, qual é a caracterização jurídica do repasse de dinheiro? É uma doação. Se você não está pagando uma indenização, você está doando. E, de acordo com a legislação do imposto de renda, também o artigo 13, agora eu perdi o número da lei, eu ia buscar aqui, do imposto de renda da pessoa física, ela diz o seguinte: que doações feitas para entidades civis que prestem serviços à comunidade, desde que reconhecidas como entidades de interesse público, né, de utilidade pública, essas doações podem ser deduzidas do imposto de renda até 2% do lucro operacional. O lucro líquido do Carrefour do ano passado, só para a gente ter uma ideia, foi de 2 bilhões e 800 milhões, o que significa que só no ano passado ela poderia deduzir 56 milhões de reais de doações a pessoas, a entidades civis que prestam serviços à comunidade. Dedução do imposto de renda, quer dizer, é o nosso dinheiro, é o dinheiro que ele pagaria de imposto de renda, que ele pode estar usando para fazer isso que ele está vendendo como uma ação social contra o racismo. Aí o Carrefour, que é o violador, passa a ser um benemérito dos negros e negras. Digamos, ele fez um planejamento tributário. Planejamento tributário típico. Essa decisão não foi tomada do ponto de vista jurídico, ela é do ponto de vista fiscal.
E aí, quando as entidades dizem que fizeram maior acordo numa indenização por ato de racismo institucional, aí tem uma meia-verdade, porque não foi uma indenização, porque se não tem reconhecimento de responsabilidade, não tem indenização, aquilo se caracteriza como uma doação dedutível do imposto de renda. E o Carrefour, com certeza, lucrará esse ano mais do que lucrou o ano passado com a morte de Beto Freitas e ainda dirá o seguinte: estou lucrando porque eu faço ações positivas em defesa da igualdade racial. Quer dizer, o violador vai ainda lucrar com a morte da vítima. E juridicamente isso não tem como ser revertido? A gente entrou com um pedido na ação do Carrefour, que estava discutindo uma questão de honorários lá. A gente entrou com um pedido de intervenção de terceiro, que é uma forma, né, de a gente vai ser litisconsorte na ação, e a gente está pedindo primeiro para que o dinheiro vá para o fundo, porque o dispositivo lá da lei da ação civil pública diz que no caso de violação que importe em situação étnica, o dinheiro não pode ir para outro destino que não seja o fundo, mesmo em caso de acordo. E nós estamos pedindo também a reconhecimento da culpa do Carrefour. Então, a gente está pretendendo que aquele TAC seja mudado, pelo menos nesses dois aspectos. E, assim, na pior das hipóteses, nós vamos entrar com a ação civil pública depois pedindo o reconhecimento da culpa do Carrefour, além de outras medidas. Só para você saber, Isabela, aqui no caso do açaí, que é aí em São Paulo, nós pedimos, isso aqui é a novidade, eu já mandei para o Eduardo, nós pedimos o seguinte, que a revista pessoal, que todos esses grandes lojas de supermercados fazem, que é chegar na pessoa, pedir para ela levantar a blusa, abrir a bolsa, mexer nos bolsos das pessoas, isso é ilegal que uma vigilância privada faça. O STJ já decidiu, como tinha que decidir, porque está previsto na lei, que somente uma autoridade pública pode fazer uma revista pessoal em alguém, e mesmo assim, diante de uma situação concreta de probabilidade que um crime tenha sido cometido. Então, o vigia do estabelecimento não pode abrir bolsa, não pode meter a mão no bolso, não pode pedir para a pessoa levantar a roupa. Isso é tudo ilegal, e nós pedimos uma liminar que o Ministério Público acabou de dizer que concorda com a liminar, vai se manifestar assim para o juízo, que concorda com a liminar e que é no sentido de suspender imediatamente, sob pena de uma multa diária para uma pessoa que foi atingida, suspenda imediatamente a revista pessoal, porque isso é uma indignidade para todo e qualquer cidadão consumidor, negros e negras, mas também que não sejam não negros, né? Que sejam não negros. Então, o Ministério Público já entendeu que essa parte pode ser definida e deve ser definida liminarmente contra o açaí, e ainda nos perguntou o seguinte, que se notifique, né, as partes para saber se elas não querem a extensão dessa medida para todo o Brasil. Então, essa ação que estava localizada em São Paulo, porque aconteceu em 2 municípios de São Paulo, já tem aí a probabilidade de ser uma ação nacional, e se for definida a liminar, no caso do açaí, eles vão ter que estabelecer uma forma de segurança, de prática de segurança que não seja invasiva do direito das pessoas, da dignidade das pessoas. Né? Então, o Eduardo sabe, você sabe, assim, pode botar aquele negócio que é aquele sinal, né, quando a pessoa passa na saída, adotar outra forma, câmeras, tudo que eles podem adotar dentro do estabelecimento, mas nunca invadir o espaço pessoal do cliente ou de qualquer pessoa que seja, porque isso só um policial pode fazer, e mesmo assim, diante de uma situação concreta de evidência. Tem uma coisa interessante, só para arrematar aqui, que no caso de homens e mulheres negros, o crime está pressuposto pela presença dos negros. Não havia um crime, não havia assim, descobriram que roubaram alguma coisa dentro do açaí. Vamos ver quem foi que roubou. O fato de ter um homem negro com um volume debaixo da camisa, que pode ser um celular, que pode ser uma pochete, que pode ser a carteira dele, que pode ser o boné dele, que pode ser qualquer coisa, pressupõe o crime. É a condição do negro que pressupõe o crime. Então, isso é uma prática estruturalmente racista
fundada no estigma, na ideia de que os negros são, por excelência, perigosos. E a clientela de Açaí, Carrefour, é majoritariamente de pessoas mais pobres e de negros, né? Isso é um absurdo que isso aconteça. É o racismo estrutural, né, se apresentando na sociedade, mas é importante que o direito também combata juridicamente o racismo, e por isso a gente precisa de advogados como vocês. Eduardo? Eu acho que, fechando aqui o nosso tema de hoje, eu acho que é importante só fazer um destaque que a iniciativa que esses grupos que o André representa são importantes porque eles não estão transigindo. Existem situações que não cabe que haja um acordo, um imediato acordo com algum tipo de reparação, em que a sociedade não vai fiscalizar essas condições que o acordo está sendo estabelecido. Por isso que a lei estabeleceu a necessidade de um fundo para a sociedade como um todo fazer essa fiscalização. Acho que esse é o grande ponto do nosso encontro de hoje. Eduardo, só vou fazer aqui o registro das duas entidades, que são as... Sem dúvida, é importante. Que é a SOEU e COAD. A COAD é uma entidade de advogados em defesa de direitos humanos. A SOEU é uma entidade, uma OCIP, que trabalha com a área de valorização na área do mercado, das iniciativas econômicas, de proteção de negros e negras, mas que também tem esse escopo de proteção contra a violação de natureza racial. Então, só o registro que é necessário registrar, que a gente diz que a gente está fazendo, que a gente é que bota a mão na massa no exercício da construção das teses jurídicas e tudo mais, mas essas são as entidades legitimadas para essa finalidade. E só fazendo um último registro do que você falou, só para você saber, no TAC do Carrefour, se eu não me engano, R$2 milhões estão sendo destinados para as empresas que vão fazer justamente a fiscalização do cumprimento dos TACs, empresas de contabilidade para fazerem auditoria nas entidades. Olha só, R$2 milhões que poderiam ser colocados em várias ações. Claro, tem situações e situações, quer dizer, não é certos acordos, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque não é à toa que surgem precisas globais, essas empresas todas que a gente está vendo na CPI da Covid que surgiram e que, de repente, a empresa que foi ouvida dias atrás, um representante da empresa tal da VClog, uma empresa de entregas e tudo, que movimentou 400 milhões ela recebeu, olha o tamanho desse dinheiro que o Estado despendeu com essa empresa, e que tinha um motoboy que fazia o pagamento de contas para um funcionário de confiança no Ministério da Saúde. Quer dizer, isso pode ser uma outra conversa para uma próxima data nosso encontro nosso. É isso. E agora, para encerrar, eu vou pedir as dicas dos convidados culturais, gastronômicas, o que vocês quiserem para encerrar o programa. Começamos. Olha, legal, Isabelle, para falar o seguinte, para fazer uma conexão com isso, eu vou fazer o mundo chegar no Espírito Santo. Dar uma dica para o André, uma dica de São Paulo. André, quando você vier a São Paulo, ela reabre agora na sexta-feira, ela volta a funcionar, a Casa de Francisca volta a funcionar, sexta e sábado agora, com shows da Fabiana Cosa. A Casa de Francisca é um prédio restaurado no centro, é um projeto muito interessante, é um prédio no centro da cidade de São Paulo, que funcionou nos anos 40, 50, a Rádio Record. E onde era o auditório da Rádio Record, onde existiam shows da Rádio Record, hoje funciona a Casa de Francisca, que é um ponto do centro em que ele tem durante o almoço, ele serve o seu almoço, comida legal, mas à noite é um ponto de uma galera que canta, um pessoal independente, pessoal que faz a carreira, muita gente independente, muita gente que não tem um grande circuito comercial. E a Fabiana Cosa é uma pessoa que sempre está na Casa de Francisca, e ela reabre com o show Santos. Ela faz agora na sexta e sábado em São Paulo. A casa está com todas as medidas de segurança, de controle
por conta da pandemia, utilização de máscara, álcool, essa coisa toda, distanciamento. Eu acho que é um lugar muito legal, é um lugar que eu sempre incentivo as pessoas de fora a conhecerem São Paulo. É no centro, quer dizer, o centro de São Paulo hoje vive um momento muito difícil, que com a pandemia, com esta crise econômica tamanha, tem muita gente hoje que não restou outro lugar a morar que não na rua. Então, o centro de São Paulo, que há 2 anos atrás tinha 24 mil pessoas, hoje com certeza já se passando das 35, 40 mil pessoas, hoje morando na rua em São Paulo. Mas o centro é um ponto de encontro, é um ponto que a gente precisa sempre valorizar, e a iniciativa cultural, com certeza, vai ser um ponto a ajudar o reencontro até dessas pessoas. E a Casa fez, durante toda a pandemia, várias ações de apoio ao povo de rua, junto com o padre Júlio Lancelotti. Bom, que bom. Sempre é um lugar de resistência cultural e de resistência humanitária, né? Acho que essa é uma grande, esse é um grande ponto interessante para a gente um dia conversar sobre esse desencontro do país com seus centros. Quando todo mundo está voltando para os centros, a gente está abandonando os nossos centros de cidade. A gente abandona os centros. Vamos conversar sobre isso. Mas vamos falando aqui a minha, então. Assim, agradeço o registro aí. Eu e a Elisângela, quando fomos a São Paulo, vamos com certeza lá na casa de Francisca. Eu ia pedir aí a Isabelle se ela consegue colocar, porque eu acho que eu não consigo exibir direito aqui por conta do fundo, né, da tela. A gente coloca na edição. Coloca na edição, né? Então, tá bom. A minha dica cultural é um trabalho que foi feito pela editora Cousa, com a Astral Transcrições, que é um grupo de jovens músicos que construíram aqui um songbook de uma figura que para nós é emblemática, que é um capixaba que extrapolou os limites do Espírito Santo né, é Brasil, foi Sérgio Sampaio. O produtor é o Lucas Calique e o João Sampaio, que é o filho do Sérgio. O João, acho que mora no Rio de Janeiro hoje. E fizeram um songbook do Sérgio Sampaio com a transcrição das letras dos discos do Sérgio. Ficou muito bem feito, muito bem trabalhado. Meu sobrinho Gabriel, que é músico, participou desse processo de transcrição. E isso precisava, porque a obra do Sérgio Sampaio estava correndo o risco de se perder. E ele é um dos nossos grandes malditos, né? Às vezes esse apelido é ruim, mas nada melhor do que ser maldito nesse momento em que as pessoas estão entrando numa situação comum, do comum, do igual, da repetição. E o Sérgio Sampaio, do lado do Luiz Melodia, por exemplo, eram figuras que atravessavam esse lado da cultura e iam falar das coisas do mundo real, concreto, e às vezes tiveram prejuízos financeiros por conta disso, né? E aqui tem músicas muito maravilhosas que foram registradas no livro, vocês vão ver aí depois. É um livro com 243 páginas, né, de música, e tem a obra do Sérgio, se não toda, quase toda aqui, com músicas como Bloco na Rua, né, que é o mais conhecido de todos, né, que virou quase que uma marcha pela liberdade, né, pelo direito à expressão, e alguns momentos considerada contra a ditadura, mas eu acho que era mais do que isso, era pela liberdade de botar o bloco na rua, né, e essa música foi gravada por muita gente, mas tem coisas do Sérgio que não são conhecidas, sabe, que são maravilhosas. Então, quem puder conseguir aí, a Editora Cousa é uma editora aqui do Espírito Santo. Então, procurar a Editora Cousa aí na internet, pode conseguir esse songbook do Sérgio Sampaio. Ótimo. Com as dicas, a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a participação, Eduardo e André. Lembre-se sempre de seguir a nossa página no Facebook e o canal no YouTube e ativar o sininho para notificações. A gente também está vinculado no Spotify, em formato de podcast, com o canal Conexão Espírito Santo. Todos os links estão na descrição e eu agradeço a participação. Até a próxima.
Valeu. Até a próxima, Eduardo. Até a próxima, Isabelle, e o pessoal que está com a gente aí. Abraço, André. Valeu, Isabelle.